Paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, estudando em Gênesis capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia de seu bom espírito. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Ele derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aqui nós vemos no começo o juízo de Deus, né? Aquele povo, aquela nação de Sodoma e Gomorra era muito idólatra, pecadora e tinha muita imoralidade sexual. E Deus veio e julgou. E levou juízo, mandando bolas de fogo e enxofre para destruir aquelas cidades. E só que Deus teve misericórdia de Ló, por amor a Abraão. Ele e sua família foram saindo de lá. Os anjos pegaram na mão deles e falaram para eles subirem para Zoar. E eles foram, só que a mulher de Abraão olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Essa palavra aqui é importante para nós, principalmente nós que já somos convertidos, que já batizamos. Aqui, Zoar representa a terra prometida, que eles tinham que alcançar. E eles tinham que sair da Sodoma e Gomorra, que significa o pecado. Sair desse mundo pecador para alcançar Zoar. No meio do caminho, que é a nossa jornada aqui na terra, eles tinham que passar por isso. Eles tinham uma instrução: não olhar para trás. O que isso significa? Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos que abandonar a velha criatura. Não é assim o batismo? A gente nasce de novo. A gente é uma nova criatura. A velha criatura, ela fica lá na água. Quando a gente sai de lá, a gente tem que mudar nossas atitudes, nascer para Cristo. A gente não pode voltar para trás para o que a gente era. A mulher de Ló, ela saiu com pressa, junto com suas duas filhas e seu marido Ló. E iam até Zoar. Só que no seu coração, ela tinha muito amor ao que ela deixou para trás. Imagina, toda mulher gosta de arrumar sua casa, mobiliar ela, deixar do jeitinho, o cantinho dela. Isso é prazeroso, a mulher gosta. Imagina, ela largou tudo para trás. Quantos parentes ela tinha lá, amizades. Às vezes, para seguir a Jesus Cristo, você tem que largar tudo. Você tem que largar amizades ruins que te fazem mal, que não vão te deixar alcançar o céu. Você tem que largar a mentira, tem que largar a vaidade. Às vezes você está num serviço que você tem que prejudicar alguém. Algum serviço que faz contra as coisas que Deus instituiu. Coisas que não agradam a Deus. Você vai ter que sair desse serviço. Você vai ter que nascer de novo. Vai ter que viver para o Evangelho. Largar tudo e carregar a cruz que Jesus te deu. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Isso também, quando Jesus voltar, vai ser a mesma coisa. Está escrito que vai ser nos tempos de Noé, igual nos tempos de Ló, a volta de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, quem tiver amor nas coisas aqui da terra, vai ficar. E aqui vai ser queimado no fogo, igual foi com Sodoma e Gomorra. O juízo final vai ser no fogo também. Só que não vai ser só para as cidades da Campina, vai ser para o mundo todo. E quem tiver o coração aqui na terra, que olhar aqui para trás, para a velha criatura, não olhar para frente, para a cidade prometida, para a terra prometida, para a Nova Jerusalém, a gente tem que olhar para frente, para Jesus Cristo, para ir para o céu. Tem que largar a velha criatura, tá bom? Então não sejam como a mulher de Ló. Desapega, gente, tá bom? Tem hora na nossa vida que a gente tem que desapegar das coisas. Não tem amor ao seu carro, à sua casa. É lógico que a gente tem que se cuidar, tem que pensar em crescer, sim. Mas não pode colocar o seu coração nessas coisas, tá bom? O seu coração tem que ficar junto com Cristo. Porque caso venha a perder tudo, você não vai ficar triste. Porque a tua felicidade não está nas coisas aqui da terra. A tua felicidade está num lugar que ninguém pode tirar de você. A tua felicidade está em Jesus Cristo, está lá em cima. Tem muita gente rica que quando vem uma crise
ou tem algum golpe, acontece alguma coisa, eles perdem tudo, eles entram numa depressão muito grande, porque o seu coração está nessas coisas. Agora, quem é desapegado dessas coisas pode ter o que quiser. Igual Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o amor a Deus. E isso que fortaleceu ele. E ele conseguiu superar todas as provas dele. Então não coloque o coração de vocês nas coisas aqui da terra. E não olhem para trás, porque vocês deixaram para trás. Olhem para frente. Andem com Jesus Cristo, caminha reto. Não pode desviar nem para a esquerda nem para a direita, muito menos olhar para trás, tá bom? Vamos continuar a leitura? E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar, onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Então aqui nós vimos que Abraão, da onde ele estava, dava para ver a fumaça subindo de Sodoma e Gomorra. Imagina a preocupação dele. Nossa, meu sobrinho está lá. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? O que está acontecendo? Mas Deus tinha avisado ele que ia fazer juízo lá, né? Então, Abraão, você vê que ele não foi para lá correndo. Ele confiou no Senhor. Vem aquela preocupação, lógico. Imagina você ver tudo queimando e você sabe que tem um parente seu lá. Só que Abraão não foi correndo para lá, não foi ver como é que estava o seu sobrinho. Não, ele confiou em Deus. Porque ele intercedeu para aquele povo. Ele sabia que se tivesse o justo lá, ele ia salvar, tá bom? Não completou os 10 justos que Abraão intercedeu. Se tivesse 10 justos, não ia ser destruída aquela cidade. Mas o seu sobrinho Ló, ele sabia que ele era justo e que Deus ia guardar ele. Então vocês que têm parentes ou amigos que estão no mundo das drogas, que estão numa situação difícil, estão numa depressão, está passando algum problema que você não pode resolver, que não tem como você resolver, passou da sua capacidade, você não tem como ajudar, você quer ajudar, mas não consegue, peça a Deus, ore a Deus. Se você tiver um bom testemunho na presença dele, Deus vai lembrar de você. Na hora da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus lembrou de Abraão. E por amor a Abraão, Deus guardou Ló. Orem pelos seus filhos que estiverem em droga, situação difícil. Tem filho que está no crime, ora por ele. Se você for fiel e justo a Deus, se você viver no seu evangelho, se você buscar ele de coração, Deus vai lembrar de você. E por amor a você, Deus vai lá mandar um anjo tirar seu filho da prisão, vai tirar seus filhos das drogas, vai tirar seus amigos da depressão. Confiem nesse Deus. Abraão não saiu correndo para ir lá resgatar. Você não precisa ir lá resgatar teu filho da droga. Quantas pessoas vai, pega, põe no tratamento, prende em casa à força, não resolve. Vício é uma coisa terrível. Vocês têm que conversar sim, tentar fazer o possível, mas a partir do momento que saiu da condição que vocês podem fazer alguma coisa, confie em Deus e ora, porque Deus vai lembrar de você. E por amor a você, Ele vai lá onde está o pecado e resgata. Confie em Deus e Ele vai trazer boas notícias para vocês, tá bom? Logo, logo seus filhos vão estar junto com vocês, libertos da droga, libertos da depressão. E vocês vão estar todos no amor de Cristo. Felizes como tem que ser, tá bom? Porque nós aceitamos a Cristo, não é um caminho fácil. Nós temos que carregar nossa cruz. O problema vem para todo mundo. A diferença é que quem serve a Jesus Cristo, quem confia no Deus vivo, Deus de Abraão, mesmo que caia, ele levanta. Ele nunca desiste. E Deus faz milagre, gente. Eu escuto tanto testemunho, tanto testemunho. Confia. Deus é poderoso. É o mesmo Deus dessa época de Abraão que resgatou Ló, ele vai resgatar teu filho.
vai resgatar tua filha. Ele vai salvar, ele vai dar saúde, tá bom? Confiem nesse Deus. E logo vocês vão estar contando testemunho do quão grande ele é, tá bom? Vamos continuar a leitura? E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse a menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber o nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente a nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquele monte, naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com o seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, de que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente a nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Benani. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então aqui nós vemos a leitura da palavra, que eles saíram de Zoar, porque não se sentiram seguros lá, porque viram tanta destruição, e foram para uma caverna, com medo que as bolas de fogo fossem cair em cima deles, né? Foram para uma caverna. E lá as filhas de Ló, elas estavam desesperadas, porque elas estavam prometidas. Elas iam se casar, elas eram virgens, meninas puras. E os seus maridos morreram nesse Sodoma e Gomorra, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus. Não acreditou que ia ser destruído ali. Então elas estavam desesperadas. Elas acharam que aquilo lá não aconteceu só em Sodoma e Gomorra. Elas acharam que ia acontecer no mundo todo. Elas estavam preocupadas. Nossa, e agora? Não vai ter mais homem para casar com a gente. Nosso pai não vai ter descendência. O que a gente vai fazer? Então elas tiveram uma ideia. A mais velha teve uma ideia de dar vinho ao seu pai e elas mesmas deitarem com ele e derem filho, geração para o seu pai. Então elas, de um sentimento bom, de uma intenção boa, elas queriam continuar a família de Ló, porque naquela época era muito importante continuar o nome da família, né? E nesse sentimento, elas planejaram uma coisa má. Elas enganaram seu pai, lhe deram vinho, embebedaram ele, e ele, sem perceber, teve relação com a mais velha. E na outra noite, a mesma coisa com a mais nova. Então, às vezes na nossa vida, nós temos intenção boa, mas acabamos fazendo coisas ruins. A intenção delas era boa, mas fizeram algo ruim, enganaram seu pai e ainda fizeram incesto, né? Que é a relação entre familiares próximos. Ainda não existia a lei nessa época, não tinha proibição de relação entre pai e filho. Só que nessa época já não era um costume normal. Certeza que Ló não queria fazer isso, porque elas precisaram embebedar a Ló para poder fazer. Imagina a vergonha quando Ló descobriu que foi ele mesmo que teve relação com suas filhas e essas crianças que nasceram, que seriam suas netas, eram filhas dele também. Imagina a confusão na cabeça do Ló. Que tristeza. Então, às vezes a gente quer fazer o bem, mas toma uma decisão muito rápida, na emoção do momento, e acaba fazendo coisas que prejudicam. Esses povos aqui, os amonitas e os moabitas, mais para frente eles tiveram bastante conflito com Israel. Porque são fruto de pecado, tá bom? Então é complicado, gente. Então sempre quando tem uma situação difícil na vida de vocês, que estão passando por algum problema e tem que tomar uma decisão rápida, tomem cuidado, tá bom? Porque às vezes você planejou, tá tudo certo na tua cabeça, no teu entendimento, que vai estar tudo certo, que é uma coisa boa, você planejou uma coisa boa,
Só que o que é bom para você, às vezes pode prejudicar o teu próximo e as gerações futuras. Cada decisão que a gente toma aqui é muito importante. Então, apareceu uma situação difícil, tem que tomar uma decisão, respira, ora, confirma, peça de confirmação para Deus, ora em casa, vai buscar a palavra na igreja, peça uma direção de Deus. É isso mesmo que eu devo fazer, Senhor? Porque se elas tivessem parado para pensar um pouquinho, elas foram para Zoar, lá tinha homens para elas se casarem. Elas pensavam que o mundo estava acabando naquele tempo, elas estavam desesperadas. Mas se elas esperassem um pouquinho, esse é o conselho que eu peço para vocês hoje. Tenham paciência, tá bom? Decisão tomada precipitada dá consequências, tá bom? É difícil dar certo. Então planeja, pensa bem, respira, vê a situação, espera a situação se acalmar. Porque a partir do momento que eu saísse da caverna e visse o mundo não acabou, acabou aquelas bolas de fogo, era só elas aí voltar para Abraão. Ló ia voltar para Abraão, pedir perdão para ele, porque se apartaram. E lá elas podiam achar maridos novos, né? E dar descendência para o seu pai. Era uma questão de tempo, ter paciência. Então fica o conselho, tenham paciência, não tomem decisões precipitadas em situações difíceis, tá bom? Tenta acalmar a situação, acalma o coração, depois toma uma decisão, tá certo? Então essa é a palavra de hoje. Confiem no Deus de vocês, não olhem para trás, continuem fazendo as boas obras, não volta aí pro bar, não volta a mentir, não volta pro mundo do crime, não volta, não compensa. Se você voltar, tem consequência. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Tá lá até hoje em Sodoma e Gomorra, tem lá a coluna dela, uma coluna de sal. Quem visita lá Israel, vai lá ver toda Sodoma e Gomorra lá. É fato, isso aconteceu. É verídico, tá bom? Não é história para contar, de faz de conta não. É sério. E nós que aceitamos a Jesus Cristo e batizamos, não voltem a fazer o que vocês faziam no mundo. Fiquem firmes em Jesus. E se vocês têm alguém no mundo, ore por eles. Porque da mesma forma que Deus lembrou de Abraão e resgatou a Ló por amor a Abraão, Deus vai olhar para vocês e por amor de vocês, Ele vai resgatar, vai alcançar aqueles que estão no mundo sofrendo, que não conheceram a graça de Deus ainda de Jesus Cristo. E não tomem decisões precipitadas. Essa é a palavra de hoje. Deus seja louvado.